Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou reagir ao vídeo do governador Romeu Zema contra 30 esquerdistas no canal O Foco, que saiu agora nesse domingo. Então, junto comigo, convidei um time muito especial, esse timão aqui com Gustavo Barreto e Vitor Belks. Antes de apresentar os meus comentaristas, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva, participe com a gente sabe o quanto a gente precisa divulgar mais informações verdadeiras, divulgar conteúdo de qualidade. Então, se você concorda com esse tipo de conteúdo, deixa seu apoio para o YouTube entregar para mais pessoas. Então, aqui comigo temos os meus amigos Vitor Belks. Vitor Belks, ele, inclusive, já trabalhou para o governador Romeu Zema, foi superintendente, agora ele está na equipe do Instituto Libertas, do Partido Novo, liderando a frente do plano de governo do Romeu Zema, então super especialista em vários dos temas que a gente vai conversar por aqui. E também, junto com a gente, está Gustavo Barreto, que também já trabalhou, né, no Instituto Libertas, hoje trabalha na pré-campanha de Romeu Zema, que já lançou a sua pré-candidatura à presidência da República, é um dos nomes aí super bem cotados para representar a direita, e a pessoa responsável por boa parte da comunicação é Gustavo Barreto, faz vários vídeos legais que você vê aí no Instagram do Romeu Zema, de autoria de Gustavo Barreto. Então, quero agradecer a presença de vocês e vamos comentar esse vídeo. Então, se vocês quiserem fazer uma breve fala inicial, se apresentando para a audiência, por gentileza. Vitor Belks. Anne, para mim é um imenso prazer estar com você, estar com o Gustavo também, já foi meu colega de trabalho, que eu tenho uma admiração grande pelo trabalho que vem fazendo aí à frente da campanha, da pré-campanha do nosso governador à presidência. E queria dizer que estou ansioso para ver o Zema dando aula aí para os esquerdistas ao longo do vídeo, né? Gustavo? Vamos embora. Prazer, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Bom demais estar com vocês aqui, dois amigos. E vamos ver aí o Zemito tacando pão de queijo nos outros. Vamos embora, bora nessa. A esquerda defende bandidos. Você, Kevin, antes de você falar, eu quero fazer aqui umas pontuações. Primeiro, o tema da segurança pública ficou muito em evidência aí no dia 28 de outubro, quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, e nós, governadores de direita, ficamos assustados, porque uma operação para combater criminalidade e o presidente Lula simplesmente negou disponibilizar equipamentos, os blindados, para que o governador Cláudio Castro pudesse atuar. E hoje, no Brasil, qualquer um está aí no Google, em qualquer lugar, nas redes sociais, que olhar o mapa do Brasil, vai ver que a criminalidade nos estados que têm governadores de esquerda é, em média, o dobro daquela dos estados governados pela direita. Então, perfeito, vou comentar aqui, fazer um comentário. Inclusive, Vitor, até te mandei esses dias no WhatsApp um dado de que a polícia da Bahia e do Ceará mata mais do que a polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas. Então, quando os estados são governados pela esquerda, a esquerda silencia, mas o Cláudio Castro que fez a matança, né? Então, achei que o Zema começou bem aí com esse ponto. Vocês têm algum ponto a comentar, Vitor e Gustavo? A gente vê que nos estados governados pela esquerda, a letalidade policial é maior, a criminalidade também é maior, o que mostra uma grande bagunça na hora de gerenciar a segurança pública, né? O pessoal no Congresso vota contra o PL antifacção, o pessoal no Congresso vota contra o aumento de penas, os governadores não conseguem conter a criminalidade, ainda tem polícias que matam mais do que as polícias dos estados governados pela direita, o que mostra que é um total desconhecimento, despreparo do pessoal da esquerda para lidar com essa que é a maior dor do brasileiro hoje, né? Aí, e que é a minha visão hoje, é que a esquerda parece que defende bandido. E tem a declaração do Lula, né? Que traficante é vítima, né? Que isso para mim é algo que ele soltou, depois ele até tentou consertar, mas na hora do natural ali é que a pessoa realmente fala a verdade. Mas vamos escutá-lo. Não, entendido. Para começo de conversa, eu sou de esquerda sim, mas eu sou comunista, o que significa que eu não tenho simpatia alguma. Eu sou de esquerda, mas eu sou comunista. O que vocês acharam dessa? Eu sou Kevin, tenho 26 anos, sou metalúrgico e decidi participar desse debate porque está chegando o ano eleitoral. Infelizmente é a única época onde se debate política. Eu vim fazer minha parte, né, nessa guerra ideológica, representando minha classe. Segundo lugar, pedindo anistia para golpista por aí, né? Ameaçando parar o Brasil.
Tá. Ele falou uma palavra de golpe e a galera já aplaudiu. Como assim? Que golpista é esse? Não falou nada de segurança pública ainda. Então Agora vai continuando sobre defesa de bandidos. Inclusive, nos governos de esquerda, por exemplo, Rio Grande do Norte, morei lá, Bahia, são governadores do PT, mas que eles absorvem o mesmíssimo populismo penal e as mesmas políticas de segurança pública que envolvem apenas aumentar ostensivamente o efetivo da polícia, como se isso fosse adiantar algo. Então não adianta. Então você concorda comigo eu de que concordo a segurança quando lá está os indo mal. governadores de esquerda, entre aspas, estão Entre aspas, não são de esquerda. pecando na eu acho- segurança pública. Ô, Anny, vamos ver, ó. Minha aposta é que ele vai dizer que policial não combate o crime, que na verdade o que combate o crime é entregar flores para os bandidos, é toda aquela narrativa do PSOL, da esquerda que a gente conhece bem. Policial não combate o crime na visão dele. Eu faço essa aposta aí. Bora para ver. É muito pelo contrário, é justamente por se alinhar a esse discurso de direita, de que precisa... na prática, a governadora E os de Fátima Bezerra... direita? E os de direita? Aonde que eles estão alinhados, então? Que a criminalidade está baixa em São Paulo, em Minas, Santa Catarina, A criminalidade de Paraná? São Paulo só cresce. A gente teve recorde de assalto. Mas você pega... Eu tô falando de estatística. Tô falando de sim. estatísticas, Nossa, muito ruim. Como é que alguém selecionou esse cara? Ele não soube articular nada e já foi demitido pelos próprios amigos dele. Muito ruim. É dizer que errou, né? Assim, a verdade é que as estatísticas mostram que São Paulo tem a menor taxa de homicídio, se eu não me engano, da América Latina, assim. Então, comparado a países desenvolvidos, né? Não estou dizendo que São Paulo é uma cidade segura, longe disso. Moro aqui, sei que não é. Dá para melhorar muito ainda, mas é incomparável com os estados governados pela esquerda, né? Perfeito, ele não disse nada com nada. Ele falou os estados governados por governadores de esquerda vão mal, mas os outros também vão mal. Eles gastam com polícia e todo mundo vai mal. Muito ruim. Vamos ver. E aí, até puxando ali o gancho das palmas, né, da turma, é esse modus operandi de esquerdista, que é tipo a história do pombo jogando xadrez, né? Sobe em cima do tabuleiro, derruba todas as peças, caga no meio do tabuleiro e sai de peito cheio. É isso, o cara fala nada com nada, inventa os números e o nego bate palma. É só esquerdista fazendo esquerdista. Bora lá. Aí puxa a cadeira. Não, mas cheguei. Com todo respeito, mas esse cara é o puro esquerdo macho, não é? Olha essa roupa, a camisa florida, o bonezinho. Meu Deus do céu. Tá sem tênis? Tá sem tênis? Sem tênis. Caiu a sandália ali, caiu a sandália. Caiu. Mas, assim, Perdeu espaço ainda, vamos ver. Cheguei primeiro. Parou ímpar, parou ímpar. Oi? Você, Sócrates. Sócrates, olha só que nome, hein? É difícil encontrar. É difícil encontrar. Jesus aí, meu sobrenome. Jesus, Sócrates. olha só, dois iluminados. É verdade. Lá na família tem Aristóteles também, Platão. Maomé, tem tudo isso. Vamos lá. John Caleb. Então, eu sou totalmente contra essa visão sua, né? Porque eu venho de comunidade, né? A gente mora ali na comunidade Nova Heliópolis, né? Mas então eu quero só fazer um adendo aqui. Ninguém levanta o braço aí. A comunidade lá no Rio de Janeiro, o pessoal que mora onde teve a operação, foi quem mais apoiou a operação da Polícia Isso Militar do Rio de Janeiro. Não, né? é o que a pesquisa foi feita. Os institutos. A pesquisa, ela só funciona quando favorece o lado da esquerda. Senão é golpe, daí não dá para acreditar em pesquisa. É isso que quase 90% dos moradores de comunidade apoiaram a operação que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Mas é fake. Não confio. Quando o resultado é contra aí o pessoal, aí descredibilizam completamente, né? Aí a ciência não importa. E o mais curioso é que é o contrário, né? Quem não é afetado pela operação apoia menos. Lá na pesquisa também mostrou isso. Os moradores da comunidade eram quem mais apoiava a operação. Então, assim, só nego que não tá sofrendo nada com essa história e quer cagar regra, né? Pois é. Vão lá entrevistar. É o que passa na Globo, né? Porque você que tem acesso à comunidade, você sabe que esse pessoal é extorquido. Eles pagam mais pela internet, pagam mais pela energia elétrica, pela água, pelo menos lá no Rio de Janeiro. Lá eu confirmei isso. Aqui em São Paulo pode ser. Em área controlada pelo crime organizado, todo mundo paga a mais. Lá, na verdade, são as milícias, né, que comandam ali, a maioria, né? Então, eu tô falando de lá. Bolsonaro ficou 28 anos no poder, lá em Brasília, como deputado federal. Você vê que a situação que tá o Rio de Janeiro hoje, né? Mas o Lula e o... Ué,
o Rio de Janeiro tá ruim, mas a polícia não pode entrar. Qual que é a solução dele? O cara não fala nada. Acho que aqui é que a gente vê essa total dissociação da realidade, né? O pessoal se nega a enxergar que as organizações criminosas aí já têm como principal fonte de renda a dominação do território, extorquir comerciante, extorquir família, cobrar mais, ser o monopolista, né? Só eles poderem vender gás, cobrar mais por todos esses bens de consumo. Aí o pessoal fecha os olhos para isso, porque vai contra a narrativa, e para tentar justificar, coloca a culpa na milícia, que é um problema, precisa ser tratado tal qual o crime organizado, mas precisa ser tratado junto com o crime organizado, né? Não é só a milícia, não dá para criar essa segmentação aí arbitrária só para fazer com que a visão de mundo dele seja a certa, né? Exato. E qualquer coisa é culpa da Globo, né? Agora até o PT odeia a Globo, dessa eu não sabia. A culpa da Globo e do Bolsonaro. Ele falou também que é culpa do Bolsonaro. Exato. Ficaram quantos anos no poder? Ficaram mais de 20, né? Com Não, Dilma porque e teve tudo, o golpe. né? Agora, golpe em com a volta 2018. Teve o golpe. E durante o governo do PT. Um golpe. Você que não entendeu, é tudo culpa do golpe do Temer, é isso, essa é a explicação. Exato. Um golpe de Mas sorte. ele tá atrasado na argumentação. A culpa é do golpe que foi dado no dia 8 de janeiro, golpe de Estado. Ele está atrasado. É que Opa, foi tranquilo? Foi tranquilo. Você, Zema. Vitor. Eu queria começar, Zema, dizendo que... Vamos falar aí, a esquerda defende bandido, Sim, que é a ideia que nós estamos. A sua fala, ela, em primeiro lugar, é uma falácia. Infelizmente, ela não contribui para um debate mais produtivo, porque existe, de fato, um grande debate importante em segurança pública que deve ser levantado, que é onde nós combatemos a segurança. Sou Vitor Andrade, tenho 26 anos, componho a coalizão de políticas públicas baseadas em evidências e decidi participar do debate por conta do descaso que muitos governos de direita têm tido com a ciência aqui no Brasil e feito uma falta de representação do que realmente seriam ideais do liberalismo. A direita... Esse se apresentou mais preparado, vamos ver, ele parece ser bem melhor que os outros, essa é a minha aposta. O que vocês acham? Que ele vai falar alguma atrocidade? Vocês já assistiram, na verdade, né? Será que eu vou me enganar? Aí a gente vai descobrir, ué. Vamos ver, então. Mas ele foi melhor na apresentação, pelo menos. E esse é o grande problema que a gente levanta aqui quando a gente fala, sobretudo dos governos de direita no Brasil. Elas têm enfatizado muito o combate do crime no varejo, que são as operações que ficam muito famosas, como a do Rio de Janeiro e etc. Só que isso é muito pouco quando a gente fala em combate à criminalidade e um combate eficiente. E aqui tem um certo negacionismo da ciência da segurança pública nesse processo todo. Por quê? Eu me lembro da especialista de segurança pública falando uma pedra na cabeça de um cara com fuzil e tá tudo bem. É isso, pô. A polícia dos estados governados pela direita nega a ciência. Eles não usam pedras, eles usam armas. Isso é um grave problema aí para a política de segurança. É só tacar uma pedra na cabeça do vagabundo. Em combate à criminalidade, existem 3 pontos que são fundamentais de serem trazidos aqui. Um é a questão de nós, de fato, termos pessoas atuando para que haja mais oportunidades para aqueles que operam e fazem com que o crime diminua. Tá certo. Isso me pega muito. Eu vi esses dias um vídeo de um cara fazendo Uber, iFood de bicicleta na chuva, e daí ele escreveu a legenda. Eu tô trabalhando, você diz que rouba porque não tem oportunidade, e eu tô trabalhando pelo quê, então, né? Porque eu gosto de andar de iFood, então, assim, a gente vive num país que tem oportunidade. Quem quer trabalhar, trabalha. A gente viu vídeos, inclusive, eu vi um vídeo da irmã de 2 caras que morreram na operação, falando que quem é vítima é a mãe deles, que sempre deu tudo de bom e do melhor, ela trabalha como enfermeira, como irmã deles, e eles escolheram esse caminho. Então é muito fácil, né, apontar e falar, não tem oportunidade, por isso que tem que ser traficante, tem que ser criminoso. Acho que um vídeo que viralizou também foi do prefeito de Maricá, o Quaquá, que é do PT, falando, não, eu perguntei pro pessoal e só morreu bandido, só morreu vagabundo dentro dessa operação. E aí o próprio PT, era uma comissão do PT, o pessoal interrompendo, gritando, falando que era mentira. E aí você vê, quem tá na ponta e sabe como é que as coisas funcionam é lúcido, né? Sabe que morreu bandido, morreu gente que escolheu esse caminho, porque também sabe que no Brasil a justiça não acontece, né? Assim, se eu pudesse refrasear o que ele disse, eu diria, tem 3 coisas que a gente precisa ver. A primeira delas é acabar com o prende e solta. O bandido do Brasil tem que ter certeza que vai ser preso e vai ficar preso. E aí, com uma justiça que realmente cumpra seu papel, talvez
a pessoa para e pensa, fala, cara, eu vou seguir o caminho difícil do trabalho honesto, mas eu vou construir tudo que eu quero ter de forma digna, trabalhadora, honesta, com dignidade. E não vou entrar por esse caminho que parece mais glamuroso, tem toda aí a cultura do crime envolvida, mas que, no fim, é muito validada pelas instituições brasileiras que não levam a sério essas pessoas que praticam crimes, né, dentro do país. Exato. Agora, também, pô, é claro que tem que ter mais oportunidade e tudo mais, mas, pô, se alguém acredita que às 6 horas da manhã vai ter algum cidadão inocente no meio de uma mata no morro, porra, é muita forçação de barra, né? Então, assim, se vai... Não, e digo mais. Saco mesmo. E digo mais, não é só às 6 da manhã no meio da mata, é de roupa de guerra, é camuflado, com balaclava, fuzil de cima do morro, dando tiro. Cara, os vídeos ali são assustadores, assustadores. O que a gente viu no Rio de Janeiro foi uma operação terrorista por parte do crime organizado. É nítido, só não vê quem está imerso nesse mundo distópico aí que a esquerda construiu, falacioso, cheio de narrativas. Nós também temos que enfatizar aqui outra coisa muito importante, que é as pessoas que trabalham com segurança pública, de fato, terem ações que sejam efetivas e não simplesmente ações que vão gerar algo mediante, não mudam a realidade. Oportunidade, equipe policial e a outra questão que é muito importante, que é o manejo ao longo do tempo. Porque não adianta nada você fazer uma operação se não houverem recursos e meios para que a gente tenha a longo prazo uma política que seja realmente eficaz. Como a do Rio de Janeiro, elas simplesmente fazem com que transpareça que está se combatendo segurança pública, mas quando a gente olha o histórico do Rio de Janeiro, a gente olha que, por exemplo, 4.600 operações policiais foram feitas desde 2020, só que isso não tem gerado, de fato, uma diminuição dos homicídios. Aumentou em 13%, por exemplo. Então eu vou te... Ele também está falando que precisa ter um cuidado ao longo do tempo, né, nessas operações, para que seja estratégico, só que ele não citou a ADPF das favelas, que foi o STF que limitou a atuação policial. Então, se não teve esse acompanhamento, a culpa é do STF, que meteu uma canetada lá e falou, agora vocês não podem entrar no morro. Para mim falou o óbvio, né? Seguimos. Óbvio, né? Depois da operação, cara, o óbvio é que precisa pacificar e gerar oportunidade, né? Até aí não tem discordância nenhuma com ninguém que realmente se preocupa com as pessoas. Aumentou, as oportunidades aumentaram, estavam disponíveis, a criminalidade aumentou também. Já vi estudos também onde havia regiões com distribuição de renda muito desigual e que nesse lugar tinha menos crimes do que onde a distribuição era melhor. Me parece que está muito mais ligado a questões de os criminosos realmente estarem atuando, formando novos criminosos. O crime, hoje no Brasil, virou um modo de vida. Mas o crime alicia jovens hoje. O jovem, muitas vezes, compra uma tornozeleira fake, coloca na perna, porque aquilo dá glamour para ele, você entende? Mas aí então, vamos falar nós criamos aqui, junto com a esquerda, a cultura do crime. E a fala do presidente demonstra muito isso, que eles são vítimas. Agora, você não falou da mãe que perdeu o filho, você não falou da viúva que ficou com 3 filhos, que o pai foi assaltado. Mas aí que vem a grande falácia nesse processo. De fato, o criminoso, ele causa danos para a sociedade. Mas ele causa danos para a sociedade e, de fato, isso é verdadeiro. A grande questão é o meio... Olha só, ele diz que o criminoso causa danos para a sociedade. Isso é um fato. Legal. Ótima observação. E o que nós vamos fazer para ter um combate efetivo ao crime organizado? Em Minas Gerais, vamos falar de Minas, por exemplo, em Minas a gente teve aumento de 5% das mortes dolosas. Nós tivemos, por exemplo, um aumento das facções criminosas. Eu sou mineiro, infelizmente eu tenho percebido o aumento do PCC lá em Minas Gerais. Isso por quê, Zema? Porque você trabalha, juntamente com a lógica de outros governadores, do combate no crime no varejo. E não trabalha, por exemplo, com outras ações que seriam muito importantes. Eu criei 1 milhão de empregos. Eu criei na minha gestão 1 milhão de empregos já. 1 milhão de empregos. É mentira esse dado aí dele, né? A verdade é que o governador, ao longo do mandato dele, diminuiu drasticamente os homicídios. Vai chegar agora em 2025 com 30% de redução de homicídios em Minas Gerais. Então, enfim. Boa. Vamos ver. Só uma outra observação, eu acho curioso esse formato que a galera fica levantando a mão, que o programa joga os esquerdistas contra eles mesmos, né? No final vão sair tudo bravo um com o outro e é isso aí, se quebra.
empregos foram criados desde que eu assumi o governo de Minas. Então como é que você Tirei explica, 1 milhão de Zema? jovens... Mas como você explica o aumento das facções criminosas em Minas Gerais? O aumento do PCC, por exemplo. Eu olho a gente teve aumento de 50%, Zema, então, dos tráficos de droga em Minas Gerais. Vamos pegar as estatísticas. Zema, como que um cara que ganha 20 mil reais com 15 anos não abandonou o crime organizado para ser menor aprendiz no teu programa? Tipo assim, uma coisa não tem conexão com a outra. Não é porque faltam empregos que essas pessoas estão no crime. Não tem a ver. E aí, essa fala do Zema quebra o primeiro argumento dele, que ele está se jogando contra ele mesmo. Concordo? Cara, mais do que concordar, o aumento do crime organizado acontece porque o governo federal não protege as fronteiras, o número de fuzis no Brasil aumentou drasticamente nos últimos anos, você não tem política de repressão em vários lugares que eram foco, enfim, longe de ser culpa do governador, eventual aumento aí do crime organizado no Brasil inteiro, né? Perfeito. Não falou que eram os governos de esquerda que geravam o crime? Por que em Minas Gerais a gente compara tem Minas com Bahia, compara Minas com outros estados da esquerda, você vai ver o tanto que Minas está melhor. E eu estou falando de estatística. Zema, a gente está falando do governo que é muito aquém daquilo que deveria ser. Não, eu estou falando de estatística. Não. Então, depois a gente vai mostrar os dados. Os gráficos. A criminalidade na minha gestão em Minas só caiu ao longo do tempo, você entendeu? Tem um processo muito importante. Nos estados do PT só a gente teve uma queda nacional de 11%. A gente teve uma queda nacional de 11%. Em Minas, a queda foi de 12%. Estatisticamente falando, não é relevante essa queda em Minas Gerais, porque, inclusive, a gente tem explicações muito boas para essa queda. Agora... Aí você se pergunta, caiu 11% do quê? Porque o cara só falou isso, caiu 11%. Mas caiu 11% do quê, exatamente? Teve uma queda de 11%. É pergunta para você. Ele tá muito nervoso, vocês perceberam os gestos das mãos? Ele fica fazendo assim, solta, solta, prende, solta. Tem que chamar o metaforando para vir analisar o que quer dizer isso. Ele tá sendo convencido pelo Romeu Zema nesse momento. Exato, e caiu 11%, não fala o quê? Não fala o período, ou seja, eu vou chutar esse número aqui e algum deles deve dar certo. Alguma coisa caiu 11%. Lembra bastante o Ciro Gomes, né? Mas esses programas, às vezes, tem um fact-checking aqui, não tem? Eles mostram, mas esse aí quis... Mudança da demografia. Voltando. No Brasil, nós tivemos uma mudança no formato de crime, isso você não comenta, Zema. Tem uma porque existe um combate de crime que é muito especial, que é o combate do crime digital. Ok. Valeu. Agora deu certo. Tudo bem, governador? Como vai? Eu sou o Daniel Kramer. Tudo bem com você aí de casa? Vamos lá, então. Então, a esquerda defende o bandido, logo, por associação, então a direita não defende. Então, o senhor se comprometeria, uma vez eleito, a fazer uma reforma administrativa do judiciário e parar o Xandão e o STF? Boa pergunta. Gostei da pergunta do esquerdo macho. O que vocês acharam? Então, deixa rolar aí, eu te recomendo. Dá play. Certamente, é o que o Brasil mais precisa. Eu sou o Daniel Kramer, tenho 25 anos, sou massoterapeuta e também crio conteúdo para as redes sociais. Eu tô aqui hoje porque quem se diz de direita no Brasil, para mim, não representa bem a direita, então, se esse cara que eu vou debater hoje realmente é de direita, eu devo ser o Leon Trotsky. Hoje, o que nós temos, principalmente no Supremo, são práticas que incentivam a desobediência. O que aconteceu essa semana no Brasil... com o ministro Gilmar Mendes mudando a maneira de se proceder a um impeachment de ministro do Supremo, é uma afronta à Constituição. Parece que o que está escrito não vale. O ministro que pegou o avião para ir para o Peru com o advogado da empresa que ele pediu sigilo, você concorda? São ações totalmente erradas que parece que fala assim, só lei tá me aqui votando, está vou ter que te interromper. Demitiram o único cara que fez uma boa pergunta? Pô, essa E galera... aí fica a pergunta, Anne. Você concorda com o que o governador disse? Eu concordo 100%. Não sei se esse esquerdo macho concorda aí. Mas é um absurdo isso, porque ó, o que aconteceu nesse momento? Ele fez uma pergunta que deu palco para o Zema, e aí ele começou a criticar alguém que é aliado da turma toda da esquerda, alguém que foi lá e meteu a DPF das favelas, que é aparelhado com o PT. Aí a turma da esquerda demitiu o cara para o Zema não parar de falar sobre esse assunto, porque vai que o esquerdo macho começa a concordar com o Zema. Aí a esquerda ia se prejudicar, então eu não gostei desse formato aí não, tinha que manter esse cara aí mesmo. E eu acho que a gente se enganou, tá? A impressão que eu fiquei é que ele foi infiltrado de esquerdista e, na verdade, ele é um extremista de direita.
tá bom? Porque ele falou Porque que ele se o tá... cara fosse de direita, deveria ser o Trotsky. Então, assim, Perfeito. E ele ele tá botou no muito chão. fantasiado de esquerdo macho. Isso aí já é muito clichê. Tipo assim, ele escolheu a roupa certa pra esse rolê. Exato. Investiu no outfit. Complicado essa galera que demitiu o cara, mas vamos ver o restante. Meu governador. Você é o André. André. Bom, eu vou continuar a linha de raciocínio anteriormente que o senhor, eu discordo que governos de esquerda privilegiam os bandidos, mas vamos usar o exemplo do senhor como governador. De 2023 para 2024, a expansão das facções, não só do PCC, mas de outras, ocuparam o Triângulo Mineiro e também o norte de Minas, isso no governo do senhor. Olá, sou André Oliveira, tenho 35 anos, assistente social, ativista militante não só dos direitos humanos e na luta antirracista. Eu participo desse debate porque sou contra governos de direita. A letalidade policial cresceu também no governo do senhor. Com isso, a gente conta também que a falta de recurso e aplicação do senhor na área social, na área da educação, contabilizou também nesse aumento da... Nada a ver. Ele chegou falando da criminalidade, daí disse que não teve investimento social em educação, sendo que 2 respostas atrás o Zema falou que aumentou a quantidade de emprego. Criminalidade e dessa taxa de letalidade. Recentemente nós vimos a Polícia Civil tendo problemas com o senhor, protestando também com o seu método de governo. Então, parcialmente ou diretamente, o seu governo favorece os bandidos. Primeiro eu quero te dizer... Não teve o menor cabimento que ele falou, porque ele fez a lógica de que não teve tanto investimento na área social, em educação, e por isso ele favorece os bandidos, sendo que há 2 respostas atrás o Zema falou o oposto. Eu tenho certeza que o governador vai falar sobre os investimentos na área social, mas o Zema está gastando mais de 10 vezes mais ali na merenda escolar, está aumentando a assiduidade na sala de aula, melhorou o nível de alfabetização, melhorou a posição do IDEB, tem o Trilhas do Futuro, enfim, todas as acusações de que o governo de Minas hoje não observa e cuida do social é uma grande mentira. Assim, o Zema é 1000 vezes melhor no social do que o PT antes dele, né? Exato. E um dado muito legal que foi divulgado recentemente é que Minas Gerais atingiu seu nível de pobreza mais baixo da história, né? A menor taxa de pobreza da história. E é bem nesse intervalo onde tem um mega boom de geração de empregos, né? No governo do PT aqui, teve um déficit de empregos de, salvo engano, 200 mil, um número próximo disso, e ele com um saldo positivo que já ultrapassou aí 1 milhão. E acho que é importante falar, Anny, só antes de você passar, que a pauta dos policiais civis é uma pauta histórica e é uma pauta que não é de governo para governo, é uma pauta da corporação, né? Então, não diz respeito exatamente à política de segurança do governador, é uma questão de saúde fiscal das contas de Minas Gerais, né? Perfeito. Vamos ver então a resposta do governador. O seguinte, que... Palmas antes da resposta. Na minha gestão, a criminalidade tem uma tendência de queda constante. Às vezes, num gráfico, existe algum repique, mas a tendência... De facções, inclusive, são no mínimo 3 a 4 facções dentro de Minas Gerais hoje. Não tem um quarteirão, não tem uma rua que a nossa polícia não tem acesso, não patrulha. Agora, o crime organizado, ele está crescendo em todo o Brasil, porque o governo federal não vigia as fronteiras adequadamente. Certo. Com isso, entra droga, que alimenta o caixa do crime organizado, entra a arma também, como foi visto lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro... criminal no estado do senhor, no governo de direita hoje. Não é por conta nós da estamos falta cercando, de gestão do senhor em educação, mas por que em cultura e lazer? Por que homicídios, latrocínios, tudo... Olha essa lógica. Falta de investimento em educação, cultura e lazer gera o aumento da facção criminosa. Qual que é a conexão de uma coisa com a outra? Não é como se o crime organizado tivesse dominado cidades no sul da Bahia e agora estivesse forçando a expansão para dentro do território mineiro. Não é como se fosse culpa do governo federal que não faz nada, né? Então tem que investir em cultura, Belks, financiar filme, aumentar a Rouanet para essa galera, pagar ingresso de show com dinheiro público. É assim que se acaba com o crime organizado, não é com uma pedra na cabeça do cara. Agora mudou, esse é o novo especialista em segurança pública.
E se for perguntar, é capaz do pessoal ainda ser a favor de financiar show do Oruan, financiar show que faz apologia ao crime. Aí, esse tipo de investimento é que reduz a criminalidade, na visão da ideológica narrativa bonita da esquerda. Cara, e é tudo mentira, né? Tipo, se for comparar todos os dados de investimentos, o governo do Zema tem muito mais investimento em cultura e tudo isso do que o que o antecedeu aqui. Então, assim, como tem um público aí que é muito, me parece pouco escolarizado, assim, eu acho que a turma só vê ali o radical social do socialismo e fala, porra, quer o bem-estar social e boa. Vou presumir aqui que tudo que é o oposto disso é o malvadão que não quer que o pobre vire rico. Até porque é difícil investir em cultura se não tem dinheiro no governo, né? E o Pimentel quebrou Minas Gerais, então como que vai investir no social se você faliu o governo? Bora. Melhorou em Minas Gerais, nesses 7 anos, nos 7 anos melhorou. Pelo contrário, de 2023 a 2024, esse cenário criminal às vezes você está pegando, em 25 já caiu de novo. Eu já te adianto que já está lá embaixo de novo. O melhor índice da história. O último censo não mostra isso. Para 100 mil habitantes, tem ali um crescimento pelo menos de 1,5%. Então é o seguinte, era como se eu pesasse 200 quilos, peso 100 quilos hoje, e teve uma semana que eu ganhei 500 gramas, é a única que você está enxergando. A todas as outras eu melhorei, você entendeu? Então, acho que nós temos de olhar o todo. O ponto é, você está olhando... defende bandido. Então vamos agora por que o Lula não deu blindado? Por que o Lula não deu blindado? Está deixando o crescimento da bandidagem no seu estado. Então, eventualmente, o senhor também defende. As estatísticas demonstram o contrário. As estatísticas em Minas demonstram o contrário, que nós estamos... Você pegou lá, igual eu falei, você pegou o dia em que quem está emagrecendo comeu um pouco a mais, aí você falou... Muito pelo contrário. Então fica para você. De 2023 a 2025, a expansão criminal cresceu em Minas Gerais e o senhor investiu. Como que ele mudou o dado? Era 2023, 2024, agora foi para 2025. Cadê o fact-checking aí do Foco? E um bastidor importante sobre isso, né? Lá, não sei como, mas como que acontece a dinâmica lá dentro, né? O convidado, ele chega antes desses debatedores. Então, a agenda está marcada para as 2. O Romeu chegou antes de 1h30 e tal. Não tinha ninguém ainda, e ele fica isolado num estúdio fechado de cortina, então não dá para ver nada quem está lá dentro. Sendo que, por algum motivo, não sei qual, não sei como, eles descobriram que era o Zema que estava lá. Então, antes deles entrarem, eles já foram pesquisando um monte de dados. Tipo, é por isso que um cara aí de São Paulo, que não sabe nem o que é o norte de Minas, falou, a facção está crescendo no norte de Minas, que não sei o quê. E aí ele deve ter visto, tipo, se você pesquisar no noticiário de qualquer governo do mundo, vai aparecer ali um recorte onde o negócio, onde, como ele falou, o cara que está emagrecendo comeu um pouquinho a mais e deu uma engordada. Então, por isso, o cara, às vezes, vem com dados tão precisos, mas que, na verdade, são bem descontextualizados, né? Iane, aqui, ó, fui puxar o dado para a gente não ficar no achismo. Quando o Zema pegou o governo, um ano antes, né, no caso, tinha 2.900 homicídios em Minas Gerais. E ele vai entregar 2025 com algo em torno de 2.000, né? Porque está em 1.900 agora em outubro. Então, cara, a gente está falando de uma redução de quase 1/3, né? De quase 30%. É por ano? Não, números absolutos, não é taxa. Foram 2.900 homicídios reportados e investigados em 2018, e agora a gente está falando de 1.900 homicídios reportados e investigados em 2025. Então, cara, a gente está falando de uma redução de 30% no agregado. Aí o cara pega lá uma variação de 1%, 1,5%, que foi o que ele falou aí, de um ano para o outro no meio do caminho. Cara, nitidamente é o que o governador falou, né? Uma semana ali que você foi no aniversário de um amigo seu, engordou um pouquinho, mas a tendência de queda é constante ao longo dos anos. Perfeito. Bom, o senhor estava perguntando a respeito do Lula, por que ele não mandou o blindado, né? Isso. Felizmente eu tenho essa informação, ele estava voltando da Indonésia num voo que teve que ser adiantado com um avião que não tinha capacidade de rádio, e foi aí que o Cláudio Castro decidiu agir, porque o Cláudio Castro já tinha essa informação
Inclusive o senhor já tinha essa informação, todos os governadores já tinham essa informação. Fiquei sabendo pela Todas mídia. essas informações foram dadas aos governadores, saiu na mídia, saiu inclusive no portal Metrópole, então, que os governadores e as polícias federais estavam coordenando o voo do presidente Lula. Que ele está falando é que o Cláudio Castro, de uma forma meticulosa, escolheu agir bem no momento em que o Lula estava num avião sem sinal, exatamente para que o presidente não pudesse autorizar o uso dos blindados. Como se a investigação não tivesse demorado 10 meses do planejamento da operação e como se não tivesse mais ninguém no Brasil que pudesse tomar essa decisão na ausência do presidente. A lógica do cara é que a gente vive num império, né? Se o imperador está no avião e não pode decidir, tem mais ninguém na nossa democracia que pode ir lá e autorizar o uso dos blindados. Não, e teve 3 pedidos de ajuda, né, do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Não foi no dia esses 3 pedidos de ajuda, foi com uma antecedência muito grande, inclusive nessa operação ele decidiu não pedir ajuda porque já tinha tomado 3 não. Isso aí é uma grande falácia aí, só para defender o Lula que anda num avião que não tem Wi-Fi, que atrasado que ele tá. Exato, tem alguns pontos, né? Isso que o Vitor falou é muito importante, porque o Cláudio Castro ele vai lá falar, vou ligar pro Lula aqui para pedir. Aí, deu caixa postal. Aí ele, como chefe da polícia, vai ligar lá pro comandante, vai falar, aí, vai morrer todo mundo, vai dar não, o presidente não atendeu. Tipo, é de uma insanidade, assim, abissal. Não dá para conceber um negócio desse. E outro ponto também muito importante é que no governo lá a desculpa do Lula para não ter concedido é que isso traria necessidade de decretar uma GLO, que não sei o quê, mas lá no governo do Sérgio Cabral, que é um cara que está aí hoje em dia livre, leve e solto, né, nas redes sociais, o Sérgio Cabral fez um pedido do blindado e foi concedido sem nenhuma cerimônia, nenhuma burocracia. Aí eu não sei porquê, né, mas me parece que esse governo prefere botar a divergência política acima das vidas, né? Bora continuar. Então, assim, essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é extremamente exemplar do que é a direita agindo. Porque a direita, ela age para matar. Por exemplo, então, a gente pode pegar um outro exemplo da operação que aconteceu aqui em São Paulo. A direita age para matar? A esquerda não? Não, a esquerda não. A esquerda... Tanto que a operação policial que aconteceu aqui em São Paulo, com a Polícia Federal... Volto a dizer... Jerônimo Rodrigues da Bahia, a taxa de mortalidade da polícia é 2 vezes maior que São Paulo. É maior que São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Mas ele não age para matar, não. Ele quer resolver o problema no Bahia. Não só isso, né? Quando você compara uma operação policial na Faria Lima com uma operação policial você tendo que subir um morro, assim, é no mínimo uma loucura, né? Você imaginar... Enfim, o contexto é completamente diferente, mas para ele tudo bem, né? Tem que chegar lá de boa mesmo no morro. O que foi coordenado pelo governo Lula não matou ninguém. Te interromper aqui. A esquerda está no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. Então, que é um golpe num país democrático, né? Então olha não é como aqui, se a gente já tivesse passado por vários. A esquerda teve... Eu vivo muito numa bolha, sério. Nunca mais ouvi falar que foi golpe com a Dilma. Já tinha passado essa história aí. Se não tivesse a esquerda teve... Deixa eu falar? 2 golpes. Você deixa eu falar? Desculpa. A esquerda teve, então, mais de 20 anos e o Brasil hoje é o campeão mundial de homicídios. Depois de 20... Deixa eu falar? Deixa eu falar? Depois de 20 anos, Lula, Dilma, Lula agora de novo, o Brasil tem aí 45 mil homicídios por ano e a esquerda protege vida. É como se todo dia no Brasil caísse um avião com 130 pessoas. Graças e a esquerda fechando os olhos. Não cai, mas o efeito é o mesmo. Na minha opinião... Obrigado. Ok. Obrigado. O nosso próximo tema agora, para todo mundo acompanhar. Galera, vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, daí a gente faz mais a continuação dos outros 2 blocos em outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, envia para um amigo. Esse tema foi sobre segurança pública. Os outros estão ainda melhores, então fica aqui com a gente. Comenta para a parte 2 desse vídeo.